Olá, para aqueles que não sabem, eu recuperei o meu canal do YouTube, que foi invadido, mas em uma semana eu consegui assumir novamente e eu estou aqui não só para dizer isso a vocês, então, aproveitando, eu vou fazer uma apresentação do que eu normalmente gravo em áudio no Spotify e coloco em texto no Facebook, agora só o meu, Celisa Beranger, e no Instagram do Espaço do Céu. Toda lua nova e toda lua cheia eu coloco um texto. Agora nós estamos em cima, que é amanhã, dia 17, de um eclipse parcial da Lua. Mas antes, eu quero fazer dois comentários. O primeiro é que não podemos esquecer que Plutão, que está pela última vez em Capricórnio, em novembro, ele entrará definitivamente em Aquário. Desde o início da sua passagem, em 2008, quando começou a passagem por Capricórnio, chamamos a atenção que Plutão ressaltaria a destruição da natureza que a humanidade promoveu, especialmente nos últimos 200 anos, de etapa terra e materialista do ciclo das conjunções Júpiter-Saturno. Quando ele chegou no seu nó do sul, em 2017, houve uma divulgação de que a Terra não teria mais recuperação total. E começaram a se constatar as faltas: falta de água, falta de determinados alimentos, né? Então, como não foi feito nada, agora nós estamos constatando que as mudanças climáticas não têm mais possibilidade de controle. O que dá para fazer agora é preparar as populações para que as enfrentem. A seca no Brasil, provocando incêndios, além dos incêndios criminosos, o centro da Europa e a África inundados. Então, isso são situações que não tem mais jeito. Existe Rússia e China, ou Rússia e Estados Unidos, criaram no ano passado um sistema do governo de alerta nacional. Sem dúvida, a gente sabe que nos Estados Unidos tem muito problema dos ciclones, das grandes tempestades tropicais. Mas, no Brasil, nós estamos vivenciando, como esse ano, todo o problema do Rio Grande do Sul, no começo do ano, e agora o Sul, São Paulo, o Centro-Oeste, o Nordeste, passando por situações muito graves. No momento, nós estamos recebendo a visita de mais um cometa. No fim do ano, eu comentei sobre os dois cometas importantes desse ano. O segundo é agora, que tem o nome de C 2023 A3, porque foi descoberto em janeiro de 2023, mas também tem o nome de Tessur Sinchan Atlas. A previsão é de que ele tenha potencial de visibilidade
agora em setembro, final de setembro. Mas a intensidade do brilho dos cometas não é previsível. Então, não se tem certeza de que realmente ele possa ser visível a olho nu aqui no Brasil, porque ele está no hemisfério sul. Eu vou compartilhar um PowerPoint para mostrar a vocês algumas coisas. Nós vamos ver essas imagens mais à frente. Então, a estrutura de um cometa é um núcleo invisível e uma coma ou uma cabeleira e uma cauda muito extensas, por isso eles têm visibilidade. Segundo a agência Gov do Brasil, a visibilidade terá início em 22 de setembro, ao amanhecer. O cometa vai estar em sua menor distância do Sol, periélio, em 27 de setembro, ou melhor, entre os dois eclipses, o da Lua amanhã, dia 17, e o do Sol no dia 2 de outubro. A máxima aproximação da Terra será em 13 de outubro, quando a visibilidade será logo após o pôr do Sol, portanto, ele muda de posição. De qualquer maneira, é preciso ter um horizonte livre para vê-lo, porque o cometa vai estar muito baixo no céu, quer dizer, muito próximo do horizonte. Procuramos saber a posição atual da projeção do cometa no zodíaco e obtivemos a informação de que hoje ele está por volta do grau 13 de Virgem, portanto, junto ao Sol do Brasil, em 14 graus de Virgem. Esse Sol já foi mobilizado pela lua nova do dia 2, em plena oposição ao trânsito de Saturno, que retrógrado está voltando para a oposição ao Sol. Ele passou direto e agora está na passagem retrógrada, ainda vai passar uma terceira vez direto. Portanto, são trânsitos longos de Saturno. Será que nós podemos considerar que o cometa está contribuindo para a seca e os incêndios que o Brasil vivencia? Pensamos nisto. Pelo menos no que se refere ao Brasil, podemos dizer que não é um bom período para recebermos a visita de um cometa. Vejamos agora o eclipse parcial da Lua. Já que eu estou gravando, eu queria mostrar para vocês que nem todos os meses nós temos eclipses, porque a órbita da Lua é inclinada em relação à órbita da Terra em torno do Sol, 5,14 graus. E para que ocorra um eclipse, é preciso que a Lua esteja sobre a eclíptica. Então, isso só acontece de 6 em 6 meses. Os eclipses aparecem sempre em pares. Na fase atual, nós estamos começando pela Lua e depois vem o Sol.
Isso durante um pequeno tempo, 2, 3 anos, e depois vai se inverter novamente. Então, aqui vocês veem a inclinação da Terra e a inclinação da Lua em relação à órbita da Terra. Um eclipse lunar ocorre de maneiras diferentes. Ele pode ser um eclipse total, quando toda a Lua está na sombra mais escura da Terra, que se chama umbra. Ele pode ser parcial, quando ele está na penumbra, que é uma sombra mais clara, que nem se vê a olho nu o eclipse, e apenas passa numa pequena parte da umbra, que se chama parcial, que é o que nós vamos ter amanhã à noite, e um eclipse penumbral, que a Lua passa apenas pela penumbra da Terra. Esse eclipse parcial de amanhã, ele vai ter horário do máximo às 23h45, hora de Brasília, que é o horário que nós utilizamos para fazer o mapa. E tem ainda uma característica que é um eclipse em uma superlua, ou seja, a Lua está muito próximo do eclipse, a Lua está na posição mais próxima da Terra, no seu perigeu, e por isso ela tem um tamanho de até 14% maior que o normal. Aqui nessa imagem está mostrada a diferença de uma lua cheia normal para uma lua cheia de superlua, como será a de amanhã. O eclipse poderá ser visto de todo o Brasil a partir das 23h13, quando uma pequena parte da Lua entra na umbra, ou seja, na sombra mais escura, porque a partir das 21 e pouco ela vai estar já na penumbra. Mas, segundo o Observatório Nacional, que vai transmitir pela internet, a parcialidade é muito pequena, da ordem de 4%. Então, uma parte muito pequena da Lua ficará escondida ou coberta pela umbra. Esse é o mapa que mostra que é um eclipse em conjunção com o planeta Netuno. O eclipse é em 25h45, aqui dá uma pequena diferença no mapa, e Netuno está em 28 graus e 35 de Peixes. Como em todo eclipse lunar, o Sol está em oposição à Lua. Então, o Sol está no signo oposto de Virgem, no mesmo grau. Mas o eclipse, quer dizer, os luminares, também formam uma quadratura com Júpiter, que está em 20 graus de Gêmeos, na primeira casa. Portanto, os luminares estão ligados com o regente moderno de Peixes, Netuno, e com o regente tradicional de Peixes, Júpiter. Mas a Lua forma também um sextil com Urano e com Plutão. Então, o Sol forma um trígono com esses dois astros, constituindo uma figura que nós denominamos como
pipa, um grande trígono, Urano, Sol e Plutão, e um pequeno triângulo, o trígono de Urano com Plutão em sextil com Lua e Netuno. Portanto, essa é uma figura favorável. Precisamos dela, porque a conjunção com Netuno e a quadratura com Júpiter indicam expectativas não realistas. E também pela conjunção da Lua com Netuno, uma fragilidade do povo. A Lua, no mapa de mundial, representa o povo e também a opinião pública. Então, essa configuração do pequeno triângulo favorece que o grande triângulo se movimente para buscar soluções. Para o Brasil, como eu havia dito antes, a lua nova de 2 de setembro ocorreu em conjunção ao Sol da Independência e mobilizou a oposição de Saturno. Vocês estão vendo aqui Saturno em 15 graus de Peixes, está ainda em oposição ao Sol do Brasil. No mapa, ele só aparece oposição a Mercúrio, que está sobre o Sol do Brasil. Então, Mercúrio que está em Virgem. Então, ele tem essa oposição. Portanto, indica dificuldades e restrições a oposição do Saturno com o Sol para o governo, o presidente, as autoridades, que foram ressaltadas pela seca, mais uma vez histórica. E o eclipse em 25 faz oposição ao Mercúrio do Brasil em 23 graus de Virgem. Esse eclipse vai se localizar no mapa do Brasil no eixo 28, que é de economia e finanças, mas a casa 8, onde está aqui Plutão, também é uma casa de perdas. Aqui nesse mapa, a Lua e Netuno estão na casa 10, o Sol está na casa 4 e Mercúrio está no final da casa 3, ainda próximo da casa 4. A casa 4 indica o solo, a agricultura, a pecuária, mas também a oposição ao governo. O ponto de culminação superior, que é o meio do céu, em 20 graus de Peixes, está entre as posições do Saturno no grau 15 e da Lua no grau 25, ressaltando as restrições da população e a dificuldade do governo em atendê-las. Enquanto o fundo do céu, culminação inferior, em 20 graus de Virgem, está entre Mercúrio e o Sol. Portanto, isso indica que o raciocínio prático, objetividade e planejamento em detalhe são necessários para solucionar a fragilidade da população, essa Lua Netuno que está aqui em cima. Porém, as oposições indicam que é preciso considerar os movimentos e negociações contrárias ao governo promovidas pela oposição, que é a casa 4. A presença de Júpiter próximo ao ascendente indica excessos
e expectativas que desconsideram a realidade. Mas essa realidade vai se apresentar, porque o Júpiter continua em quadratura com Saturno. Isso vai até o próximo ano, de 2025. Porém, o Júpiter está recebendo um trígono da Vênus em 23 graus de Libra, na casa 5. Esse trígono foi exato ontem, dia 15. Se aqui nesse mapa ele dá ânimo à população, no sentido mundial, esperamos que ele ainda possa promover algum acordo no mundo, porque sempre os dois benéficos em astrologia, quando fazem um aspecto harmonioso, espera-se que eles tragam algum favorecimento. Eu vou falar também do solstício, perdão, está errado, não é solstício, é equinócio, no dia 22, domingo, às 9h45 de Brasília. Como em todas as entradas do Sol em signos cardinais, que ocorrem as mudanças de estação, o Sol já está assim e vai continuar sempre ligado por aspecto desarmônico a Netuno. Agora ocorre uma oposição. Aqui vocês veem o equinócio, tanto de Libra, do próximo domingo, como o de Áries, que ocorre em 19 e 20 de março, são os únicos dias do ano em que o dia e a noite são iguais. E que, na verdade, os raios solares estão incidindo sobre a Terra na horizontal. Então, aqui nós podemos ter uma outra imagem do caminho aparente do Sol e vemos aqui os dois equinócios. Aqui seria Áries e aqui é o atual, que o Sol está descendo, e aqui os dois solstícios, Câncer no hemisfério norte, Capricórnio no hemisfério sul. Então, essa ligação do Sol com Netuno mantém o mundo à mercê de líderes que se conduzem por sua ilusão de poder, sem preocupação com os problemas causados às populações. Vimos agora o que ocorreu na Venezuela com a eleição, entre aspas, de Nicolás Maduro. Na entrada em Libra, nós temos, o único das entradas em pontos cardeais, em que o Sol ainda está em trígono com Urano, em 27 de Touro, e Plutão, em 29 de Capricórnio. Então, nós observamos que, como nós vimos no eclipse da Lua, está formada uma pipa, da qual a Lua agora participa no trígono com o Sol, saindo ali da conjunção com Urano. Então, isso indica que pode ocorrer alguma condição favorável, porque os três geracionais, ainda no final dos signos, formam um pequeno triângulo. E a abertura da primavera no hemisfério sul, o nosso, e do outono no hemisfério norte, pode, quem sabe, no período da estação,
trazer alguma mudança regenerativa. Sem dúvida, a quadratura exata de Vênus com Plutão, Vênus em 29 de Libra, no equinócio, e Plutão em 29 de Capricórnio, não dá nenhum ânimo para uma situação de paz. A quadratura de Júpiter na 7 com Saturno também não favorece nem a paz, acordos, nem a economia. Mas tem tantas outras mudanças que são necessárias no mundo que esperamos que esse trígono já dê algum toque, porque ele vai ser mais forte a partir do próximo ano. Para o Brasil, nós vemos aqui o Sol situado na casa 11 do Congresso Nacional. Isso está reforçado pela presença de Mercúrio em 22 de Virgem, portanto, ali em cima do Mercúrio do Brasil, e Mercúrio fazendo quadratura com o Júpiter, o que não favorece negociações do governo, que o Sol rege a casa 10, com o Congresso. Mas é preciso que sejam criadas alternativas que fornecidas pelo trígono de Mercúrio com Urano, um trígono aproximativo para negociações. A Lua, que está junto ao descendente e se afasta da conjunção com Urano e do trígono com Plutão, mas ainda está num trígono muito próximo com o Sol, indica que nessa estação deverá haver uma grande influência das mulheres e da opinião pública. E também com o trígono Sol-Lua, que já apareceu para nós no equinócio, há um interesse das autoridades em atender à população. Marte, presente na casa 8 das finanças e dos impostos, em trígono com Saturno, favorece uma atividade financeira planejada e mudanças na indústria. Então, eu me despeço aqui. Em breve eu vou falar, mas não vou gravar. Vou colocar aqui no Facebook e no Instagram, e também o áudio no Spotify, Celisa Beranger, para aqueles que se interessarem a respeito do eclipse de 2 de outubro. Obrigada. Eu espero breve estar colocando uma nova palestra, porque no final dessa semana eu estarei participando de um congresso em São Paulo.